Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar, o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Querido, querida, eu quero nesse dia de hoje desejar que o seu coração esteja voltado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Nosso Deus, aquele que pode fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. Eu queria falar com você no dia de hoje que se você está passando pelo vale da sombra da morte, se você está vendo alguém chafundado no lamaçal do pecado, se você tem um problema que para você não tem mais solução, se as pessoas dizem que você não tem mais jeito, se o médico lhe entregou um resultado de exame dizendo que não tem muito o que se fazer, que a medicina até ali, o que ele pode fazer é muito pouco. Se você recebeu um diagnóstico que entristeceu a tua alma, se você recebeu uma notícia de alguém querido, eu quero te dizer que Jesus continua sendo o mesmo, viu? Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele faz milagres, prodígios e maravilhas. Se você lê a palavra do Senhor e lê os prodígios e maravilhas que o Senhor fez na sua terra, quando ele estava executando e exercendo o seu ministério para chegar até a cruz, para que nos religasse ao Pai, para passar pelo processo da cruz, por minha causa, por sua causa, você vai entender que para ele não há impossível. Para ele não há limites. Para ele não há fim. Aquilo que para nós foi colocado um ponto final, ele coloca vírgula. Quando tem ponto final e vírgula, significa que a história continua. Ele vai dar continuidade, ele vai mudar, ele vai transformar. Mas nós temos que ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. A fé é você crer quando tudo diz que não. A fé é você dar crédito à voz de Deus quando parece e é impossível para seu esforço, para suas forças. A fé é você se posicionar num Deus que você não vê, mas você sabe que existe e é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Então eu quero que você entenda que assim como os nossos santos do passado tiveram fé, deram crédito, buscaram o Senhor e conseguiram milagres, prodígios e maravilhas, nós também podemos. Desde que nós estejamos com o nosso coração aberto a Deus, desde que nós estejamos com nossos olhos voltados aos céus, desde que nós nos posicionemos na palavra, na presença do Senhor, nos princípios da palavra. Eu ontem estava conversando com alguém e disse para ela, você vai ouvir muitas coisas. Você vai chegar a ter você coisas que vão tentar te tirar da presença do Senhor, que vão tentar minar a sua fé, que vão tentar roubar a sua esperança. Porque quem precisa de um milagre, querido, e está prestes a conquistá-lo, Satanás fica irado e ele faz de tudo. Ele envia pessoas, ele envia histórias, ele envia presentes, ele envia de tudo para que você perca o foco, para que você saia da presença do Senhor. Mas nós temos que aprender que nos momentos mais difíceis da nossa vida nós temos que fazer o que este moço, que eu estava meditando no nome e na palavra do Senhor, no que aconteceu na vida dele. Nós temos que fazer o que ele fez. Quando ele recebe as piores notícias que entristecem o seu coração, ele se volta para Deus. Ele vai jejumar, ele vai orar, ele vai buscar a face do Senhor. Ele pede misericórdia, ele pede a graça e Deus lhe concede a bênção. E Deus lhe usa para que Jerusalém seja restaurada, seja reedificada. Talvez a sua casa precisa ser reedificada, precisa ser levantada. Então eu quero te convidar, levante-se. Levante-se em oração, busque ao Senhor, busque Ele nas madrugadas, clame pelo sangue dos cordeiros, clame por Cristo Jesus, peça para Ele entrar na situação, na adversidade, aquela situação a qual já saiu do controle, do seu controle. Não saiu do controle de Deus, não, querido. E Deus pode sim transformar, renovar, restaurar, libertar e curar. Você tem que crer.
Não é aquilo que você sabe, não é aquilo que você faz, é que vai mudar a situação. Mas quando você crê no Altíssimo, quando você crê no Deus que transforma, no Deus que renova, no Deus que cura, no Deus que salva, ele entra. Ele é o nosso leão da tribo de Judá. Ele é o nosso Deus forte, ele é o nosso Deus poderoso, ele é aquele que nos fortalece, que nos sustenta. Então eu te convido nessa hora para prestar bem atenção nessa palavra que eu vou ler. Coloca ela no seu coração, pega ela, faz a leitura dela no dia de hoje e veja, esquadrinhe e veja como Deus operou na vida desse homem e o que Deus vai falar com você através dessa história e vai mudar o seu pensamento com relação àquilo que você precisa. Deus é fiel, querido, e ele vai mudar a situação, sim. Creia no poder do nome do Senhor. A palavra que eu estou falando é o livro de Neemias. E eu vou ler a partir do primeiro versículo do primeiro capítulo, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, onde veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos fazer isso, querido. Esse homem, quando ele recebeu as piores notícias que o seu coração poderia ouvir, que a cidade de Jerusalém estava destruída, que o inimigo havia conseguido destronar e destruir o povo de Israel, ele era um prisioneiro. Ele era alguém que estava em cativeiro, mas mesmo estando em cativeiro, ele não deixou de ser quem ele era, servo do Deus Altíssimo. E quando ele recebe a notícia de que aqueles que conseguiram escapar não estavam bem, estavam em situação de miséria, numa situação pior do que a dele, ele vai para o joelho, ele vai para a presença, ele ora ao Senhor e pede que o Senhor seja misericordioso. A palavra diz assim: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda aliança e benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje te faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua grande forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do reino. Querido, querida, que essa seja a sua confiança. Volte seus olhos ao Senhor. Volte ao Senhor. Ele diz aqui na sua palavra que ele relembra ao Senhor. Ele confessa os pecados, tanto de Israel, tanto da sua família, como os seus.
E ele mostra para o Senhor o seu coração, que Deus está esquadrinhando aqui. Porque quando ele faz a oração dizendo, olha, o Senhor prometeu que quando nós nos voltássemos, quando nós nos dobrássemos diante da tua presença, quando nós nos convertêssemos aos seus caminhos, o Senhor ouviria a nossa oração. Então ouve a oração do teu servo. Querido, se você quer resposta, se volte ao Senhor. Se converta ao Senhor dos exércitos. Entregue a tua vida. Busque a face do Senhor nas madrugadas, jejuma, consagre. Busque por aqueles que estão perecendo, que estão caminhando a passos largos para as portas do inferno. Entregue a sua vida, a sua causa, a sua família na mão de quem pode. Não adianta ficar lamentando e andando com rebeldia. Não adianta ficar lamentando e não tomando posicionamento. Não adianta ficar lamentando e não tomando uma posição. Jesus quer, querido, que todos venham conhecimento da verdade e sejam salvos. Talvez a tua vida está bagunçada, mas você precisa consertar-se diante de Deus, para que Deus venha, sare a sua terra, sare o teu coração, esquadrinhe a sua mente, descauterize a sua mente, abra os teus ouvidos para que você lhe ouça a sua voz. E quando você estiver em posicionamento de obediência, de buscar a presença do Rei dos Reis, ele virá. Ele ouvirá do céu, se humilhe diante das potentes, poderosas mãos do Senhor. Se humilhar diante de Deus é ficar na dependência total do Senhor. É crer que Ele é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Que essa palavra seja uma palavra de vida para o teu coração no dia de hoje. Se posicione como Neemias. Se coloque na brecha, se coloque na presença, se coloque no altar, se coloque diante do Senhor. Porque Ele pode fazer muito mais além do que você pensa, além do que você quer. Mas Ele quer que você esteja no centro da sua vontade, no centro do seu querer. Não olhe, não desanime para trás, não tire a mão do arado, não fique se estribando no seu próprio conhecimento, não ande com quem te leva para o mundo, não dê ouvidos para quem só tem palavras de amargura nos lábios. Ouça a voz do Senhor falando ao teu coração nessa manhã. Deus quer mudar a tua história, mas você precisa ter posicionamento, você precisa estar debaixo da destra do Senhor, que nós possamos fazer como Neemias, quando a notícia é ruim, quando nós sabemos que os nossos estão perecendo, estão em tempos de miséria espiritual, de miséria humana, de miséria moral, nós temos que nos humilhar diante de Deus e buscar o socorro em quem pode resolver a situação. Talvez o momento que você está vivendo é um momento de destruição. É um momento onde você está descobrindo, como Neemias, que os muros de Jerusalém estavam fendidos, que as portas haviam sido colocado fogo. Talvez você deu brecha e o diabo entrou e destruiu a sua casa. Mas eu quero te dizer, tem fôlego de vida? Tem esperança. Não importa o que o diabo, o que o mundo e o que os teus olhos estão vendo. Se você crê que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode transformar e se apegar a Deus e buscar a face do Senhor e ir para a presença daquele que vive e daquele que reina e se entregar e se dobrar e se render na presença do Eterno, Ele virá. Ele ouvirá dos céus a tua oração, virá, sarará a tua terra e transformará a sua casa. Você crê que Deus pode salvar? Você crê que Deus pode curar? Entrega então a circunstância e a situação nas mãos daquele que vive e daquele que reina, porque o Senhor é poderoso para fazer. Amém? Que essa palavra venha de encontro hoje ao teu coração. Se você me ouviu até aqui, eu agradeço pela tua atenção. Peço a você, deixe seu like. Compartilhe essa mensagem com pessoas que precisam ouvir que o Senhor ainda faz milagres, ainda é Senhor e ainda é poderoso para fazer muito mais. E se você não se inscreveu, se inscreva. A sua inscrição vai nos dar condição de alcançar mais gente, alcançar mais vidas, alcançar pessoas que estão iguais ou até piores do que você, em situações de risco e que precisam saber que Jesus ainda é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Que Jesus te ama, querido. Que Jesus pode mudar a tua vida. Amém? Fica com a graça, o poder e a misericórdia do Senhor. E não se esqueça, nesse dia de hoje, seja você uma bênção.